A Gênese segundo o Espiritismo, as predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, as predições do Evangelho, 17.14, sinais precursores, 47. Também ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem. Mas ainda não será o fim. Pois ver-se-á povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus 24, versículo 6 a 8. E nós vimos tantos terremotos. E acontece na Terra cerca de 200 terremotos por mês. Isso mesmo. É só pesquisar na internet vocês vão ver. Só que são tremores pequenininhos, que não passam de 5. Quando começa a passar de 4,5, já começa a dar problemas. Então até 4,5 vai acontecendo aos montes. E de repente, em alguns momentos, já chegou até 7,8, que aí causa grandes tsunamis, causa grandes estragos, repercute, reverbera, né, em várias regiões. Portanto, sempre existiu e vai existir terremotos. E como naquela época não tinha notícia, conforme nós temos hoje do que acontece no mundo, naquela região do Mediterrâneo é cheio de regiões onde tem terremoto. Na Grécia tem, na Turquia tem, em Israel tem, que Israel, já coloquei uma imagem em slide anterior, ele fica na junção de 3 placas tectônicas, então ali sempre vai ter o Mar Morto, e o Rio Jordão fica num vale, numa fenda, naquele vale ali, uma fenda tectônica, então sempre tem terremotos, só que são pequenos. Bom, terremotos, pestes, quantas pestes já tiveram? Peste negra, a doença chamada peste propriamente dito, a influenza lá em 1920, se não me engano. Depois veio a Covid cá na frente, de novo outra pandemia, outra peste, e virá outra depois, e virá outra, e assim virão várias, mas não é o fim, porque sempre tem que ter um ponto de equilíbrio, até que todos se convertam. 48. Então, o irmão entregará o irmão para ser morto, os filhos se levantarão contra seus pais, e suas mães, e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 12 e 13. O início do cristianismo aconteceu inúmeros casos dessa forma. Pais que entregavam os filhos, filhos que entregavam os pais. E olha que estupidez, que ignorância. Eles preferiam ver o filho condenado à morte da forma mais cruel possível do que vê-los se tornar cristão. E na encarnação seguinte, a bendita reencarnação como escola da alma, eles reencarnavam e iam ser cristãos, iriam para ser condenados nas arenas das mais variadas formas. Até que chega um momento, as pessoas cansam daquilo. Chega, não tem jeito, quanto mais a gente mata cristão, mais aparece cristão. Porque os espíritos encarnavam e iriam formar um exército que assediaria os outros a se tornarem cristãos. E assim ia uma bola de neve. 49. Quando virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê, fuja então para as montanhas os que estiverem na Judeia. Não desça aqueles que estiverem no telhado, para levar de sua casa qualquer coisa. E não volte a apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Podemos entender aqui como a queda de Jerusalém, que foi uma guerra cruenta, durou vários dias com o cerco de Tito Vespasiano, e a derrota final deles ali, dos judeus, quando eles começam a dispersar pelo mundo, e depois vem as invasões dos árabes, depois as invasões dos turcos, e eles nunca mais conseguiram edificar ali sequer uma pequena província, exclusivamente deles. Estavam sempre sendo invadidos. Depois foram as cruzadas que iam para lá tentar, com as mais estúpidas alegações, apenas para roubar, para saquear e fazer guerra, que era o que eles sabiam fazer naquela época.
E certamente muitos de nós estávamos lá, por isso hoje estamos procurando nos cristianizar, porque a consciência já está pesando, já está nos mostrando um novo caminho. Mas a abominação da desolação, lá na frente vai vir uma observação, por isso ele está com a letra diferente, porque a palavra em uma tradução está assim, que é a de Sass, e na Dorser World está diferente. Abominação por causa da desolação, que seria na outra tradução. Então cada tradução tem um detalhe que modifica, mas não tira de jeito nenhum o sentido da palavra. Às vezes até melhora, aperfeiçoa, esclarece. E a questão aqui de estar na montanha, fique na montanha, porque na montanha normalmente quem estava lá, quem está lá, está na posição privilegiada contra os ataques do inimigo. Mas uma mulher grávida para subir a montanha, uma que estiver amamentando, carregar seu filho para subir a montanha, não vai ter que comer, não vai ter que beber por um bom tempo, não vai ter como fazer a higienização da criança, não vai ter um local adequado para fazer o parto. Ou seja, é bem delicado. E nesse ataque, foi um ataque cruel, um ataque que teve envolvido muito ódio, muita gana dos romanos em vencer de uma vez por todas as reações que os judeus pudessem oferecer ao Império Romano. A gente está falando lá do ano 70 da era cristã. Mas depois tiveram várias e várias outras situações não muito diferentes. E os judeus nunca deixaram de ser perseguidos, até que a partir da criação do Estado judeu as coisas começaram a se amenizar um pouco. Pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas nesses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 15 a 22. Aqui Jesus está colocando para uma época bem futura, bem lá na frente. Então são situações diferenciadas, são situações que aqui percebe-se nitidamente que é uma época lá na frente que poderá acontecer alguma coisa e cada um terá que ter muito cuidado nas atitudes que vão tomar, nas ações que vão tomar, pelos perigos que vão enfrentar. Aqui nessa nota 186 de Allan Kardec, exatamente a observação que a gente fez atrás, esta expressão, a abominação da desolação, não só carece de sentido, como se presta ao ridículo. A tradução de Osterwald diz, a abominação que causa a desolação, o que é muito diferente. Então, vamos voltar ali. Aqui, quando virdes que a abominação por causa que causa a desolação, que foi predita pelo profeta Daniel. Então, aquelas coisas abomináveis, detestáveis, que vai deixando todo mundo desolado, que Daniel previu. O sentido, então, se torna perfeitamente claro, porquanto se compreende que a abominação haja de acarretar a desolação, como castigo. Quando a abominação, diz Jesus, se instalar no lugar santo, também a desolação para aí virá, e isso constituirá o sinal de que estão próximos os tempos. Mas próximos os tempos, a transformação da humanidade para vivenciar o bem, para vivenciar a harmonia. Einstein dizia que a terceira guerra mundial ele não saberia como ia ser, mas a quarta os homens iam preferir brigar com paus e pedras. Ou seja, se acontecer uma terceira guerra mundial, a quarta os homens não quererão ter mais armas, as nações não vão ter mais armas. Talvez umas duas nações passem a fiscalizar as outras para não ter armas. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz. As estrelas cairão do céu e as potestades dos céus serão abaladas. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Bom, gente, o sol obscurecer significa que as pessoas deixarão de acreditar em Deus. Certo?
Então o sol está relacionado a Deus. Muitas das vezes, os povos primitivos que diziam que o Deus Sol não é o Deus Sol, que o Sol é que dá vida. E que Deus dá vida, então Deus era representado pelo Sol. Certo? Porque Deus, na acepção de um velhinho barbudo tomando conta da vida dos outros, isso é uma concepção que os judeus fizeram e depois o cristianismo absorveu. Porque Deus, para o povo, para a maioria dos povos, estava relacionado ao Sol, o que dá vida, ao tal, o caminho que nos conduz para a perfeição. Essa questão, então o Sol se obscurecerá, é quando as pessoas deixarão de começar a acreditar em Deus, ficará meio deixado, meio desleixado, meio largado e perde aquela força de Deus. A lua deixará de dar sua luz, o quê? As igrejas, os templos, seja de qual religião for, já serão abandonados, ninguém vai querer saber deles, perderão o sentido por causa das ações dos homens. Logicamente que não é uma coisa 100%, mas é uma coisa que a maioria começará a fazer assim. E aí faz sentido, né? Ele falou na linguagem figurada que os orientais entendem perfeitamente, mas nós ocidentais ficamos meio assim. O que ele falou aqui? Dá para ser mais claro? Bom, aí a partir desse momento, algumas coisas bem terríveis vão acontecer e a humanidade então vai começar a clamar e o Filho do Homem virá para nos ajudar. Quando? Só Deus o sabe. Agora, por outro lado, o Sol obscurecer em 535, se não me engano, foi falado anteriormente, mas eu lembro que é no século VI. Agora, eu não lembro se é 530 ou 535. O Sol, as manchas solares foram em grande número e escureceu o Sol por 14 meses. Então a luz solar ficou mais enfraquecida e, logicamente, se o Sol está mais fraco, a Lua não vai resplandecer a luz porque ela brilha porque o Sol bate nela. Se o Sol não está batendo nela com a mesma intensidade, ela ficará mais fosca, vai ter menos luz. Certo? Então, na hora que vocês olharem, não me lembro o capítulo, que fala sobre esse obscurecimento do Sol no século VI. Bom, por 14 meses, 1 ano e 2 meses. Então, um tempo bem relativo, bem marcante para aquela situação. Pode acontecer de novo? Pode. Mas se foi naquela época que ele estava prevendo, o que aconteceu no século V? No século VI, né? Aí a gente tem que ver a história, eu não vou me lembrar quando foi que Constantinopla caiu, mas Constantinopla caiu quase no ano 1000. Mas certamente várias guerras, várias situações difíceis foi passando pelo Império Romano. Lembrando que o Império Romano era toda a região do Mediterrâneo, então Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Israel e Palestina, juntos ali, Líbano, Turquia, Grécia, Albânia, Itália, as repúblicas que constituíam a antiga Iugoslávia, França, Espanha, Portugal já não está no Mediterrâneo, e até Espanha. Tudo aquilo ali, inclusive Portugal, e parte da Inglaterra, parte da Alemanha, da Áustria, da Suíça, tudo pertencia ao Império Romano. A Romênia também, lá dentro do Mar Negro, pertencia ao Império Romano. Por isso, gente, muitas coisas que Jesus previa foi acontecendo em todas aquelas regiões, nem, conforme a gente já viu, não vai acontecer igual em todas elas, cada pedaço acontece de um jeito. As guerras sem fim que o Império Romano mantinha de tentar conquistar os povos vizinhos, porque eles queriam escravos. E queriam aqueles povos conquistados para eles trabalharem para eles, que eles não queriam trabalhar. Então, e conseguir comidas diferentes, de graça, e também os homens queriam as mulheres diferentes. Eram escravas, eram compradas, eram usadas, abusadas, como acontece até hoje quando se trata de guerra, muitas atrocidades. Naquela época era bem pior as circunstâncias e as coisas e os fatos. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Certo? Então, de todos os cantos da terra virão os anjos,
E de todas as partes da terra terão aqueles espíritos que terão que prestar contas a Deus, depararão com a sua consciência culpada ou aliviada, porque a cada um segundo as suas obras. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabei que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que à porta. Na hora que vão acontecendo os sinais, quando a figueira começa a dar os seus brotos, está na época do estio, vai passar um período sem chuva. Assim como nós sabemos observar isso pelas estações do ano, do tempo, esses sinais que Jesus fala marcará a vinda do Filho do Homem. Ele estará à porta para chegar. E todas as vezes que a Terra passa por grandes transformações, por grandes dores, logicamente Jesus e todos os seus prepostos, todos aqueles espíritos que trabalham com ele pelo bem-estar da humanidade, já estão apostos, recolhendo-os. Nós não estamos vendo com nossos olhos físicos, mas aqueles que estão desencarnando estão deparando com os espíritos amigos que vão lá ampará-los, que vão lá ajudá-los, seja nos terremotos, seja nos tsunamis, nas grandes pestes que assolaram a humanidade. Tem lá aqueles espíritos já pegando aqueles nossos irmãos com a consciência mais leve, com a alma mais quitada de dívida, das dívidas, né? Quitada das dívidas. Então ela está mais leve, mais utilizada, em capacidade de compreender mais coisas para reencarnar em etapas mais produtivas, mais profícuas para o bem. Um grande problema do tempo atual são certas intoxicações, conforme já falamos, que a epigenética vem nos mostrando. Essas intoxicações, então, trazem problemas sérios para o processo de evolução humana. E acontecerá, no advento do Filho do Homem, o que aconteceu no tempo de Noé. Pois, como nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam e casavam seus filhos até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será o advento do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. O Afonso Chagas tem uma palestra muito interessante sobre a Arca de Noé e a casa mental. A Arca de Noé é uma casa mental. É um tratado de psicanálise muito profundo. E claramente que Jesus está mostrando aqui que na figura alegórica da Arca de Noé, porque a história real da Arca de Noé não é do hebreu, não é hebraica, é dos hindus, é do livro dos Vedas, da onde Moisés tirou, fez um resumo, deu uma floreada para ficar um pouco diferente, ficar mais atrativo para o povo hebreu e para o povo ocidental, que é mais questionador, que mais vai criando mais perguntas, mais querendo mais respostas. Bom, dentro desses fatos, dentro dessas conjunturas, nós vamos ver então, vamos começar a entender que tem que ver, tem que fazer algo diferenciado, algo que procuremos dar alguns passos à frente para entendermos a necessidade de nos burilarmos, a necessidade de nós atermos às conquistas do espírito imortal. Por isso, todos nós então devemos procurar compreender esse advento do Filho do Homem com relação à Arca de Noé. Sendo a Arca um tratado de psicanálise, nós vamos ver que todos comem, bebem, casam e gozam a vida. Mas alguém está trabalhando para se proteger, alguém está trabalhando para criar uma condição melhor para seus familiares e até mesmo para aquela comunidade onde ele está. Porque quando você está trabalhando para o bem, você começa a abrir horizontes, as pessoas começam a ver aquilo ali, elas gostam, elas começam a se transformar. Por isso é importante nós começarmos então a perceber, começarmos a pensar, a raciocinar sobre os fatos que estão acontecendo, que virão a acontecer. Por isso é necessário então começarmos a redimensionar muito o nosso entendimento. O dilúvio aconteceu sim, em determinadas regiões, aconteceu que teve tsunamis, que muito provavelmente, porque não tem como chover e cobrir toda a terra de água, porque não vai ter como cobrir toda a terra de água, as montanhas são muito altas. Mas o derretimento dos gelos dos polos faz aumentar o nível da água e quem estiver no litoral vai passar aperto.
Uma tsunami, para quem estiver no litoral, vai passar aperto. Nós tivemos aquele tsunami da Indonésia em 2004, 2006. Eu sempre troco essa data, eu vou lá, confiro, depois troco. Eu não consegui memorizar. Mas aquele tsunami da Indonésia, aí tem os números mais variados de dados de mortos e desaparecidos. Estima-se, por alguns, que morreu mais de 1.200.000 pessoas. Na Indonésia, na Índia e até mesmo na Península Arábica e na África. Tamanha foi o tsunami, tamanha a altura das ondas e os riscos que ela colocou todas as pessoas ali. Portanto, uma tsunami acontecida em alguma região onde tinha alguém que relatasse, tem consequências. E além do mais, nós temos que entender o seguinte: a Arca de Noé no momento de dilúvio, o dilúvio proporcionado por uma tsunami, vamos raciocinar assim, porque chuva não vai conseguir encher tudo, embora grandes chuvas causam problemas localizados em várias regiões, a chuva intensa. Uma tsunami de grandes proporções no Oceano Atlântico criaria a destruição de muitas cidades que gostam, as pessoas gostam de morar na beira do mar, né? Gostam de fazer suas casinhas na beira do mar. Por outro lado, várias regiões, principalmente do Brasil, vêm sendo engolidas pelo mar. No sul da Bahia, no sul em Santa Catarina, as pessoas tinham lá suas casas de praia, aí vem embora, quando ele volta no ano seguinte, a cidade já foi deslocada alguns metros para dentro do continente, porque minha casa, onde está minha rua? Está lá dentro. O mar tomou, destruiu, derrubou, você não tem mais sua casa. Certo? Então, tem muitas interpretações. Hoje nós temos muitas informações para pensarmos sobre elas. No norte da França tem cidades, inclusive uma grande igreja, que está hoje debaixo d'água. Ou a terra baixou, ou o mar subiu. Certo? Então são situações, e ali como tem várias placas tectônicas, é possível que a terra ali naquela região tenha baixado. Bom, a gente vendo e pensando por esse ângulo, tem muitas coisas que podem acontecer para nos dar um sinal. E o dilúvio aqui refere-se a quê? Aqueles que não querem pensar no futuro, aqueles que não aceitam fazer uma boa reflexão, aqueles que não são vigilantes na hora de construir sua casa, aqueles que não são vigilantes na hora de tomar a atitude positiva, podem arcar com consequências. Ou você vai estar no local errado, ou no lugar certo na hora certa, ou no local errado na hora errada. Tem de tudo. Assim como no tsunami, muitas pessoas que estavam lá na Indonésia passeando, na Tailândia principalmente, e saíram para passear de barco, o barco estava em alto mar, viram que o mar subiu, o barquinho também subiu, o mar baixou, o barquinho também baixou. O que aconteceu aqui? Quando eles chegam no litoral, suas casas, suas pousadas, seus hotéis já não existiam mais. Mas eles estavam vivos. Então tem várias situações que nós podemos ilustrar com aquilo que aconteceu aqui para nós entendermos lá na frente. Mas, ou seja, existirá um momento muito grave em que, se a nossa consciência não estiver devidamente purificada, com as nossas dívidas o mais quitada possível, com a transformação íntima suficiente para continuarmos um planeta de regeneração, nós seremos arrebatados por um tsunami, porque não entramos na arca, a arca representando a consciência plena e desperta. Portanto, nós temos que ver que a Arca de Noé é uma casa mental purificada dos males. Mas se nós deixarmos entrar nessa arca todos os animais junto conosco, nós teremos que vivenciar uma terra pós-dilúvio, uma terra devastada. Enquanto aqueles que estão com a consciência tranquila estarão numa terra mais farta, em melhores condições de viver. Podemos interpretar os que vão ficar, os que vão partir. Aí cada um vai pensar, vai fazer a sua reflexão, buscando o seu entendimento. 51. Quando é esse dia, a essa hora, ninguém o sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32. Portanto, como nós explicamos, se a gente não procura ter aqueles momentos de reflexão, selecionar onde a gente vai, onde a gente mora, selecionar as situações, nós vamos cair em situações de dor, de sofrimento, e dependendo da nossa consciência, do estado consciencial de cada um,
é como nós vamos estar diante da justiça divina na hora dessa vinda do Senhor, que pode ser interpretado a todos os momentos que a gente desencarna. Tem lá a equipe de espíritos que está nos amparando e nos oferecendo segundo as obras que tivermos feito. 52. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis sem tristeza, mas eu vos verei de novo, e vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. João, capítulo 16, versículo 20 a 22. Os textos de João são sempre mais transcendentes, tem sempre que pensar bastante. Porque João ele escreve com a compreensão, com a mente muito ampla e com o jeito dele escrever, a forma com que ele escreve, leva-nos a ter que pensar muito. Porque qualquer interpretação que você quiser dar, você pode. Porque nós não sabemos a interpretação verdadeira. E o motivo das informações parabólicas são exatamente assim, que a gente pense. E João faz nos pensar muito. Bom, a gente vendo aqui, a gente vai deparar com... Ele está falando que vai ter um momento que vai ter grande sofrimento, que vai ter grandes dores para a humanidade. Assim como a mulher que está prestes a ter o parto, ela sente muitas dores, durante o parto ela sente dor, mas depois ela tem a alegria de ter trazido ao mundo mais uma criança, mais um filho. Então, aquilo que naquele momento é tristeza vai se tornar em alegria. E aqueles que estão com Jesus, segundo as suas obras, vão receber as bênçãos do apoio, do amparo daqueles que procuram trabalhar pelo bem, trabalhar pela luz, trabalhar pelo amor. Quem já leu o livro há 2000 anos e 50 anos depois, vê que aqueles espíritos, ao chegarem no mundo espiritual, relatam uns para os outros: aqui tem muita luz, aqui tem muito brilho, tem músicas que nós nem imaginamos aí na Terra. Portanto, eles estariam lá felizes porque estavam rejubilando em um mundo de luz, onde eles poderiam desfrutar de relativa felicidade, muito melhor do que aqueles que estavam na Terra. Mas aqueles que não procuravam compreender o Evangelho, não procuravam abrir-se para o Evangelho, nem como encarnados, nem como desencarnados, chegavam no plano espiritual e ficavam presos aos conflitos aqui na Terra. O livro O Amor Jamais Te Esquece nos mostra as condições de alguns deles, como principalmente Pilatos, que relata a vida de Pilatos, e de Sulpício, aquele seu assessor, tão macabro quanto Pilatos. Naquele tempo, que hoje eles são espíritos de luz, são espíritos iluminados, são espíritos que só reencarnam na Terra em missão. Veja a sequência: O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob a Mão da Misericórdia. A gente vai ver no livro Herculano, Tibério, que não era cristão, perseguindo Lélia ferrenhamente, que também não era cristã e nem queria ser. E com isso, cada um vai passando pelo seu pedaço, cada um vai passando pela sua transformação, até que realmente edifiquem o amor em suas almas. E exatamente dessas transformações que Jesus está falando. Quem está com ele, quem está vivenciando, procurando estudar o Evangelho, procurando compreender o Evangelho, fazendo as suas transformações íntimas que dá conta de fazer, chega no plano espiritual, rejubila-se de estar entre os bons, está protegido, amparado. Quem não fez isso vai passar pelo processo de depuração depois daquele momento. Então vai continuar a sua tristeza. Ou se na Terra estavam felizes porque estavam se sentindo no poder, se sentindo donos do mundo, chegando no plano espiritual, as coisas invertem. 53. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este Evangelho do Reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. Mateus capítulo 24, versículo 11 a 14. Aqui, Jesus está mostrando para nós, ao longo dos milênios,
Vamos passar por muitas transformações, por muitos sofrimentos. Teremos muitas iniquidades esfriando a caridade, fazendo nascer seitas perigosas, que vão fazer com que as pessoas sofram. É o sol se obscurecendo e a lua deixando de dar luz, certo? Que as igrejas vão perdendo sua capacidade de manipular as forças do bem entre as massas, entre as pessoas. E com isso, o Evangelho do Reino vai ficando esquecido, por um lado, mas por outro ele vai ganhando força, vai sendo pregado, vai sendo ensinado a todas as nações, até o momento que vem o starter, vem o momento da transformação, vem o momento de mudar as ações de cada um. É o momento das grandes reflexões, é o momento que Jesus vai vir bater a porta do nosso coração e nós vamos perguntar para nós mesmos: o que eu fiz das minhas oportunidades, o que eu fiz no meu tempo? 54. É, evidentemente, alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas. A partir do momento que as pessoas, então, tivessem a necessidade de fazer-se melhor, tivessem a necessidade de procurar abrir a mente para algo a mais, então, ele tinha que colocar uma imagem que marcasse a vida, aquele momento. Quem lesse tivesse que pensar. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. A fim de atingir o coração, fazia-se-lhes mister falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos por meio de força da linguagem. Então ele tinha que colocar ali, e Jesus fazia isso com maestria, né? Colocava as imagens para que eles pudessem visualizar através da descrição dos fatos aquilo que estava falando, e uma linguagem bem rebuscada para que eles pudessem captar com o ouvido, não entender plenamente, mas iam pensar sobre aquilo que ele falava. Porque nós não vamos entender, nós vamos ter que pensar sobre aquilo que Jesus estava falando. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se, a não ser por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles. E até hoje, quanto mais absurda é a história que se conta, mais fácil ela é aceita. Perigosa essa assertiva. Porque as mentes humanas, elas não querem discernir aquilo que é certo e que é errado. Elas querem uma coisa fantástica, extraordinária, mágica, para a partir dali, então, elas começarem a visualizar, começarem a vislumbrar algo para o futuro, algo para que, ao longo da nossa existência, nós consigamos entender. O Filho do Homem havia sobre nuvens, com grande majestade cercado de seus anjos, e ao som de trombetas, lhes parecia de muito maior imponência do que a simples vinda de uma entidade investida apenas do poder moral. Por isso mesmo, os judeus, que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais, e a reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo, no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material. Isso aqui, gente, é muito complexo e muito real para todos nós. A maioria de nós ficamos na expectativa, ficamos esperando que alguém venha com poderes mágicos para resolver nossos problemas. E ao passo que nós não procuramos muito tomar ações, tomar atitudes que resolvam, que esclareçam e que tragam luzes para a nossa caminhada. Por isso, eles queriam alguém que chegasse como rei, que organizasse um império, que estabelecesse guerra sem fim para dominar toda a terra. Mas a proposta de Deus para o povo de Abraão, depois Isaac e Jacó, era que a sua descendência herdará toda a terra. Mas não é a descendência direta deles, no sentido material, do sangue. Era a descendência daquilo que viria através deles.
porque todo o Ocidente é de maioria cristã. É nesse sentido que Jesus falava para Abraão, falava para Isaac, Jacó, para os profetas. É Jesus, Deus não. Só quem fala com Deus na terra é Jesus. E Jesus poderia vir ele próprio falar com os grandes missionários, ou poderia enviar outros missionários para falar. Ah, mas Jesus nasceu 2.000 anos, quase 5.000 anos depois de Abraão. Mas Jesus disse bem, antes do mundo ser, eu sou. Então Jesus existe desde toda a eternidade. Ou se preferirem, o Cristo. Ou algum espírito superior designado por Jesus para conduzir a humanidade, como teve vários. Principalmente Estevão, que é a reencarnação, fugiu o nome agora, não vou lembrar, do líder hebreu na Babilônia. Então ele era um dos que Jesus tinha como o que faria a condução ali de várias situações do povo, até que eles conseguissem preparar tudo para a vinda do Cristo. Tem um livro que chama Babili, tem lá o nome dele. Fugiu agora, esqueci, eu não vou conseguir lembrar. Bom, de todo jeito, gente, existe e sempre existiu espíritos designados pelo Senhor para fazer a condução dos povos. Todo povo tem aquele espírito que gerenciava o seu processo de crescimento, gerenciava o seu processo de evolução. E nós temos que lembrar que nós lidamos até hoje com espíritos rebeldes, espíritos perturbados, espíritos cheios de conflitos, cheios de dificuldades, que não sabem vivenciar o amor tal qual eles procuram entender e estudar. Então eles queriam e querem alguém muito forte no trono do seu país para que o seu país domine o mundo. Mas não é dominar o mundo nesse sentido militar que Jesus quer. E que Deus preparou a humanidade para dominar-se intimamente as suas fúrias e conquistar-se moralmente para ver em cada um de nós irmãos queridos e podermos assim convivermos entre as nações, conhecermos a cultura de todas as nações ou de outras nações e vivermos como irmãos, como amigos, independente da forma com que cremos em Deus. Até que um dia, bem mais lá na frente, todos compreenderão a excelência do Evangelho de Jesus e procurarão praticá-lo naturalmente. Mas até lá, nós temos que dar passo a passo no sentido do aperfeiçoamento, do aprimoramento, para sermos melhores. No entanto, aquele pobre proletário da Judéia se tornou o maior entre os grandes. Conquistou para a sua soberania maior número de reinos do que os mais poderosos potentados. Exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo, e a ele é que os judeus virão a dever a sua reabilitação. Disse, pois, uma verdade quando, respondendo a esta pergunta de Pilatos: És rei? Respondeu: Tu o dizes. E aí, eles tinham muito medo de alguém falar assim: agora eu sou o rei. E os reis que tinham toda uma regalia, toda uma série de falcatruas em torno dele, que ele desfrutava daquilo ali com um grande bem-estar. Lembre-se que na tentação de Jesus, aquele adversário do amor, adversário do bem, ele chega para Jesus e fala assim: eu te dou todos os reinos se você me seguir. E Jesus diz: o príncipe do mundo já está julgado. Inclusive aquele espírito que estava diante de Jesus. A partir dali ele teve que despertar para Deus, teve que despertar para o entendimento superior, teve que despertar a sua consciência para a sua reabilitação íntima, porque ele estava nada mais, nada menos do que diante de Jesus. Logicamente que ali Jesus estava em desdobramento, porque ele estava 40 dias e 40 noites em jejum. E aí, logicamente, que a pessoa vai ficar desdobrando facilmente. Quem já fez jejum sabe que se desdobra, que tem informações, que tem, conforme as pessoas estão delirando de fome, né? Mas não é delirando de fome. Está tendo visões e percepções que fogem aos padrões normais que nós vivenciamos aqui. Portanto, ali aquele espírito diante de Jesus, tentá-lo a querer a mudar de lado naquela situação. E Jesus mostra que todos os príncipes do mundo já estão condenados. E aí a gente vai ver Rochester, Maria Lúcia Moreira de Vasconcelos e tantos outros mostrando que os grandes poderosos do mundo
Depois, quando dão sorte, reencarnam como mendigos, sem braços, sem pernas, sem olho, das formas mais dolorosas possíveis, para educarem-se espiritualmente. Cuidado, né? Portanto, aqui Kardec está mostrando para nós que Jesus, mostrando o amor, mostrando a solidariedade e a compaixão, ele domina praticamente todas as nações do Ocidente. Porque todas as nações do Ocidente são de maioria cristã. E as nações do Oriente Médio e algumas da África, que são muçulmanas, o islamismo tem muita coisa do cristianismo. Porque tem a mesma raiz, tem a mesma origem, tem a mesma base. E o budismo tem uma grande quantidade de informações, de ensinamentos, que são muitíssimo parecidos com o cristianismo, onde predomina o amor e a compaixão e a solidariedade. Portanto, Jesus domina todos os reinos da terra com seus ensinamentos de amor, compaixão e solidariedade. 55. É de notar que, entre os antigos, os tremores de terra, o obscurecimento do sol, eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Como eles deparamos por ocasião da morte de Jesus e da de César, e num sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Então, todas as vezes que tinha um eclipse, ou que uma mancha solar reduzia o brilho do sol, ou que nuvens pesadas obscurecessem o céu diante de determinadas circunstâncias, determinados fatos, muitas coisas aconteciam. E certamente, na morte de Jesus, aconteceu muitas outras circunstâncias do entorno para mostrar para aquele povo que eles tinham cometido um crime. Um crime que toda a humanidade teria que responder por ele, porque todos nós temos que apagar a maldade do nosso coração e fazer resplandecer o amor, a compaixão e a solidariedade em nossas vidas. E assim, esses acontecimentos marcavam momentos de transição, como até hoje marcam. Após uma região passar por um grande cataclismo, por uma grande catástrofe natural, ninguém ali vai ser o mesmo. É nesse momento que começa a surgir os socorristas de última hora, que até expõem a sua vida para salvar alguém. É aquele momento que a solidariedade tem que imperar, porque um tem que ajudar o outro, porque um perdeu tudo, o outro tem alguma coisa, e assim vão se ajudando mutuamente. É naquele momento que eles param para pensar que existe uma força superior a tudo que eles acreditam. Se tais fenômenos se houvessem produzido tão amiudadas vezes quanto são relatados, fora de ter-se por impossível que os homens não houvessem guardado deles lembrança pela tradição. Aqui acrescenta-se a queda de estrela do céu, como que a mostrar às gerações futuras, mais esclarecidas, que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair. Mas nós temos visto que quando cai um meteoro, o que fala? Estrelas cadentes. Não é estrela, são meteoros. São pequenas pedras no tamanho de um carro no máximo, que entram, ou até menores, que entram na atmosfera da Terra e vão se queimando, e quando chega a cair no chão, é uma pedrinha dos mais variados tamanhos, às vezes do tamanho da bola de gude, às vezes do tamanho da bola de futebol. Se for muito maior do que isso, cria problema. Como tivemos uma que caiu lá na Rússia, que saiu estilhaçando vidros e criando um grande problema para aquela região. E os grandes, esses grandes meteoros que caem na Terra trazem grandes transformações. É possível então ter uma queda, entre aspas, de uma estrela. Mas como que Jesus ia falar para eles que não era estrela, não era meteoro? Vocês não sabiam o que era isso. Para eles, caiu uma estrela. Passou aquele risco de luz no céu, caiu uma estrela, são estrelas caindo. Para a gente ter uma ideia, a maioria das estrelas que a gente vê no céu não é no tamanho de uma lâmpadazinha que nós temos em casa. Algumas delas chegam a ser 10 mil vezes maior que o Sol. Se elas desprenderem de suas órbitas, mesmo apagadas, sair viajando pelo cosmo, a esmo, causariam danos terríveis. Até vou fazer uma live com um astrônomo, vou perguntar para ele o que acontece quando uma estrela se apaga. Se eles têm dados, se tem pesquisa sobre isso. É importante a gente pensar sobre isso. Agora, outra coisa aqui das estrelas caindo, pode ser os mísseis que são atirados intercontinentais, estrelas que caem do céu numa guerra.
Mísseis que são tirados de avião, que você vê, iluminando os céus. Nós vimos isso no Iraque, quando transmitiu-se à noite, bombardeios à noite, com mísseis caindo como se fossem estrelas. Em outros países também aconteceu algo semelhante. Bom, isso é um. E tem outra, alguém pode chegar e desligar o sistema elétrico de uma outra nação, das três grandes potências, uma desligar o sistema elétrico da outra, entrar no sistema, derrubar todos os satélites deles. São estrelas que caem do céu. Porque como Jesus ia falar, os homens construirão satélites de comunicação, vão colocar no espaço, que alguém vai sabotar o outro e jogar tudo no chão. Não tinha como. Nem tinha a palavra e nem as pessoas entenderem. Agora, estrela caindo do céu, eles entender. Certo? Então, tem vários fenômenos que Jesus descreveu, e na época do Kardec também não tinha satélite artificial, certo? Mas tinha as estrelas cadentes. E lógico que Kardec, que ele mostrou para a gente que a linguagem é figurada forte para a gente poder pensar. Senão começava a ter umas estrelas cadentes, todo mundo ficava assustado. Então Kardec deixava para a gente ir construindo e pensando para que a gente pudesse entender melhor ao longo do futuro. (56) Entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultavam. Há primeiramente a predição das calamidades de todo gênero, que assolarão e dizimarão a humanidade, calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. A todo instante temos vendo lutas sangrentas por quererem impor certas ideias, impor certas religiões, impor interesses, saquear, ou seja, sempre teve guerras pelos mais variados motivos perante a humanidade. E essas guerras dizimam, matam muitas pessoas daquela região. Depois, ameniza-se, passa-se, começa-se a reconstrução daquela região. A Europa passou por 2 grandes guerras de prejuízos enormes, tanto material como espiritual para a humanidade. O Oriente Médio vem passando por séries de guerras, inomináveis prejuízos para a humanidade. Quem está envolvido no processo está adquirindo dívidas quase que impagáveis. Serão séculos e séculos de sofrimento para poder reparar. Portanto, não fica sonhando com a Terra regenerada, um paraíso terrestre nos próximos 300 anos, não, porque é só avaliarmos as condições atuais para a gente ver que não é tão simples assim. E lembre-se que Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderão. Então, terá uma série de acontecimentos até que lá na frente todos estejam conectados com a consciência. E também não vai ter um expurgo de espírito assim, vai embora todo mundo. Não tem lugar nenhum isso, Jesus não disse isso. Mas Kardec deixou claro para a gente que existem migrações de espíritos em massa ou individual, em todas as épocas. Tanto migração de espírito que sai do Oriente e vem para o Ocidente, que sai do Ocidente e vai para o Oriente, porque tem que haver essa troca para haver interações de sentimentos e amizades, assim como tem aqueles que vão fazer cursos fora da Terra e voltam de novo para a Terra, seja cursos num planeta inferior, num planeta superior, tem que ir lá passar uma experiênciazinha, muitos poderão passar por isso, e cada um que vai trazer uma equipe de espíritos, um conjunto de espíritos compatíveis com a sua condição evolutiva e compatíveis com a condição evolutiva de onde eles vão encarnar aqui na Terra, tanto dos planetas inferiores quanto dos planetas superiores, e assim nós vamos lutando, subindo um degrau de cada vez para conseguirmos a nossa melhoria. E esse confronto de ideias sempre existiu, sempre existirá, e é desse confronto de ideias que as pessoas passarão a pensar e a tentar entender de forma diferente. Mas enquanto não conseguirmos dimensionar que somos filhos de Deus, que estamos aqui para aprender a viver o amor e a fraternidade, continuaremos então passando por todas as formas de infelicidade até que aprendamos a fazer a caridade. Em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reino do bem, que será o da paz e da fraternidade universais.
a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Assim, essa passagem certamente levará um certo tempo. Conforme já falamos antes, a Terra é marcada por pessoas em extremo conflito. E os conflitos geram mais dores, mais aflições e comportamentos desregrados. Até que o processo de sofrimento com que passam as pessoas, a depuração no plano espiritual e reencarnações apropriadas com a sua condição, o desenvolvimento ético e moral das pessoas que estão aqui encarnadas, aí nós vamos conseguindo superar. Lembrando que na Revista Espírita de 1865, Benoît Moore diz que a homeopatia é uma das leis dos fluidos universais que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Fiquemos atentos nessa resposta. E lógico, quando o reino de Jesus estabelecer na Terra, seremos mais felizes. 57. Quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe de Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. A questão moral é fundamental para o desenvolvimento do espírito. E à medida que nós vamos procurando desenvolver moralmente, quem não quiser, ter que ser excluído. Mas nós estamos na Terra passando por momentos que muitos espíritos que estão reencarnados hoje estão na primeira, segunda, terceira encarnação na Terra. É só fazer as contas. Portanto, não temos que esperar muito deles. Eles estão expressando-se através daqueles corpos com que eles têm. Além do mais, existem na atualidade certos alimentos intoxicantes que geram predisposições bem perversas nas pessoas. Parágrafo 212 do Organon, nós vamos entender o que eu estou falando. E com isso, aliás, para entender bem o Evangelho, temos que estudar o Livro dos Espíritos e temos que estudar o Organon de Hahnemann. Senão, a gente não vai compreender. As confusões mentais causadas por todos os transtornos que nós vivenciamos em outras vidas, não perfeitamente depurados nesta atual existência, os transtornos psicológicos que vivemos nessa existência, devido às mais variadas causas, criam em nós predisposições a agir de forma a vingar de nós mesmos. E nessas predisposições, nós criamos dores e sofrimentos que terão que ser reparados em outra existência. A espiritualidade superior sabe disso. Nós reencarnamos com certas disposições e as intoxicações aqui podem exacerbar ou reduzi-las. É indubitável que aquela mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhes desconheceria o momento. Aliás, semelhante transformação não era possível se desse dentro de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se eles a houvessem de presenciar. É que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der e até colaborar na sua efetivação. Ele ora fala da sorte próxima de Jerusalém, ora toma esse fato por ponto de referência ao que ocorreria no futuro. Portanto, Jesus vai mostrando para nós que tem fatos acontecendo sequencialmente ao longo do tempo. Os apóstolos iriam presenciar um conjunto de transformações, iriam colaborar para um conjunto de transformações, e depois encarnações vindouras, que tiveram que reencarnar certamente, ajudar a humanidade a progredir e trabalhando efetivamente no plano espiritual para impulsionar o progresso da humanidade, para impulsionar o progresso da vida. / 58. Será que, predizendo a sua segunda vinda,
Era o fim do mundo o que Jesus anunciava dizendo: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Fim de quê? Certo? Porque aí ninguém vai querer pregar o evangelho, vai chegar o fim. Vamos atrasar. Mas não está falando o fim do mundo, é o fim do mundo da maldade. Não é racional, se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entre no caminho do progresso moral. Pela prática dos ensinos evangélicos, nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal, que, em tais condições, não se justificaria. Portanto, não vai ter uma destruição universal do mundo. Não vai ter uma destruição das pessoas, conforme muitas pessoas querem acreditar, tudo vai ser destruído. Não, pelo contrário. Vai ter uma transformação para destruir o egoísmo, a arrogância, a prepotência, prevalecendo o altruísmo, a compaixão, a solidariedade, o amor ao próximo. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Portanto, essa transformação moral, porque alguns espíritos ficam transtornados quando percebem que eles vão reencarnar em um mundo sem as bagunças que tem agora, então eles tentam implementar todas as ações mais trevosas possíveis para perpetuar a maldade, perpetuar as perversidades que tem aqui. Mas o próprio Jesus disse que a pedra angular, ou ela cai sobre alguém, ou alguém cai sobre ela, e de todo jeito a pessoa será esmagada. Ou seja, ir contra o Cristo, ir contra os ensinamentos de Jesus, é se esmagar a si próprio. No momento apropriado, é claro. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas, que o Cristo aludia ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previsto. E as lutas, gente, muitas das vezes, para implantar o reino de Deus entre os homens, para implantar o evangelho nos corações, não vai se dar com a espada, com os mísseis, com os fuzis. Vai se dar intimamente com cada um de nós. Porque não é vindo de cima para baixo que as mudanças vão ocorrer, é de baixo para cima. As massas vão se modificando, vai conversando com o outro, vai mostrando onde está o erro, e aquela espiral vai crescendo, vai adquirindo mais volume, e as pessoas vão entendendo de forma diferente, e a partir dali caminha-se para realizações superiores, caminha-se para entendimentos superiores, deixando a mesquinharia de lado, e aqueles que não quiserem progredir no seu modo de entender, vão ficar para trás, vão acabar ficando sozinhos, ou, por última opção, serem deportados para planetas inferiores.